Peguem seus fones de ouvido e entrem na vibe comigo. A palavra personalidade vem de persona, que em latim significa máscara. Em público, todos usamos máscaras, e isso tem uma função positiva. Se demonstrássemos exatamente quem somos e falássemos o que pensamos com sinceridade, ofenderíamos quase todos e revelaríamos qualidades que é melhor esconder. Ter uma persona, desempenhar bem um papel, nos protege de sermos observados com muita atenção e de todas as inseguranças que isso traria à tona. De fato, quanto melhor você desempenhar um papel, mais poder você acumulará, e com poder terá a liberdade de expressar mais das suas peculiaridades. Ou seja, com um certo nível de poder acumulado, você terá mais moral para revelar um pouco a cada vez do seu lado verdadeiro e simples para a maioria das pessoas. Então, se você deseja se tornar realmente uma pessoa notória em meio a todos que te rodeiam e em meio a novos ambientes em que você chegar, você deve evitar ao máximo demonstrar inferioridade. Você deve aprender a resguardar os seus pontos fracos e jamais se portar do jeito que você se porta quando está perto de pessoas que possuem bastante intimidade contigo. O que eu quero dizer é que você nunca deve mostrar a sua real pessoa perante desconhecidos, ou seja, aquelas pessoas que você tem como objetivo conquistar respeito e influência sobre elas. Não estou querendo dizer para você parar de se aceitar como é. Estou querendo dizer que você deve aos poucos revelar-se para as pessoas. Você deve aos poucos apresentar para elas o seu lado natural e comum. Porque quando você apresenta por tempo o bastante essa máscara de um alguém poderoso, a persona que você apresentar coincidirá com muitas das suas características únicas e verdadeiras, mas sempre ampliadas a fim de criar efeito para o funcionamento do seu personagem. Aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre o poder do reflexo. É um vídeo onde eu abordo um tema de modelagem de persona, porém baseadas em personagens de filmes, séries, desenhos, enfim, em personagens de ficção que o indivíduo gosta. E nesse vídeo eu mostro como vocês podem extrair bons comportamentos, modo de pensar e diversos aspectos positivos do personagem favorito de vocês. E lá eu até revelo qual o personagem que mais me inspirou a ser o homem que eu sou hoje. Mostro quais foram os aspectos que eu extraí dele e trouxe para a minha vida pessoal e que, claro, me fez conseguir um grande progresso nessa caminhada de desenvolvimento. Porém, o assunto desse vídeo não é falar sobre isso. Eu apenas quis abrir espaço para um conteúdo similar ao que eu estou entregando para vocês aqui. A diferença entre o vídeo do poder do reflexo e esse é que aqui o objetivo é fazer vocês criarem o tipo de persona que vocês quiserem, se baseando em alguns fatos sobre o comportamento das pessoas em sociedade. Em geral, a expressão fazer papel de, entre aspas, um personagem tem conotações negativas. A maioria das pessoas contrastam com autenticidade. Imaginam que uma pessoa autêntica de verdade não precisa representar um papel na vida, pode apenas ser ela mesma. Esse conceito tem valor em amizades e em nossos relacionamentos íntimos, em que, com sorte, podemos deixar de lado as máscaras que usamos e nos sentir confortáveis, expondo as nossas qualidades únicas. Como já citei no início, vocês devem apenas ser vocês mesmos, com todos os defeitos, todos os aspectos negativos, apenas com aqueles que já possuem vínculos fortes contigo. Caso você apresente todo esse lado para os demais que mal te conhecem, como que você conseguirá conquistar respeito e ter influência sobre eles? Espero que você compreenda, meu amigo e minha amiga. Por exemplo,
Sem dúvidas, nós nos sentiríamos desconfortáveis se o piloto de um avião em que viajamos começasse a agir como um vendedor de carros, ou se um mecânico se comportasse como um terapeuta, ou se um professor agisse como um músico de rock. Se essas pessoas forem elas mesmas por completo, deixando cair as máscaras e se recusando a desempenhar os seus papéis, nós lhe questionaríamos a competência. Um político ou uma figura pública que entendemos como mais autêntico do que outros projeta melhor essa qualidade de criar e apresentar para todos um personagem, de modo geral. Ele sabe que parecer humilde ou discutir a vida pessoal ou contar uma piada que revela alguma vulnerabilidade terá um efeito autêntico. Jamais o veremos como ele realmente é na privacidade de sua casa. Eis o motivo da revolta do povo, quando um candidato que se diz honesto, que fala que irá fazer isso ou aquilo, não cumpre nada do que promete. Esse simplesmente utiliza essa técnica de criar uma persona e, assim, apenas compartilha com todos publicamente. Ele junta informações sobre as pessoas que ele quer conquistar. Ele estuda o que precisa fazer e deixar de fazer para criar um laço com tais pessoas. Por isso, muitas das vezes vemos políticos falarem aquilo que a gente quer ouvir e sempre escondem tudo aquilo que realmente planejam pôr em prática. Caso você não deseje ser mais enganado por nenhum desses falastrões, está aí uma informação que livrará você da alienação que vem junto das mensagens deles. De forma consciente ou inconsciente, a maioria de nós adere ao que é esperado do nosso papel, porque compreendemos que o nosso sucesso social depende disso, depende da nossa transparência. Alguns talvez se recusem a participar desse jogo do poder, mas no fim acabam marginalizados e forçados a representar o papel do forasteiro, com opções limitadas e liberdade decrescente à medida que envelhecem. Em geral, é melhor apenas aceitar essa dinâmica e extrair algum prazer dela. A partir desse conteúdo, você não só estará ciente da aparência adequada que precisa ter, mas saberá como moldá-la para obter o melhor efeito possível dela. E pode então se transformar num excelente ator no palco da vida e desfrutar do seu momento sob os holofotes. Agora, depois de ter explicado tudo isso para vocês, irei passar os pontos mais importantes para que vocês consigam criar uma persona de poder em algumas circunstâncias que vocês enxergarem tal oportunidade para isso. Então vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: você deve aprender a se colocar de forma consciente no estado emocional correto, ao imaginar como e por que você sentiria a emoção adequada à ocasião ou ao papel que estiver prestes a fazer. Por exemplo, numa situação onde você presencie uma pessoa com raiva por ter perdido alguma oportunidade ou porque sofreu alguma injustiça, ponha-se no mesmo estado emocional dela, para criar uma conexão com esta, para ganhar pontos e para que essa pessoa sinta uma certa intimidade contigo. Mas claro, apenas faça isso quando você tiver em mente um alvo a conquistar. Jamais haja sem direção. Continuando, no momento em que ela ver que você está se importando com tal ocorrido na vida dela, a mesma estará mais aberta a simpatizar com você. E o segundo ponto é o seguinte: conheça o seu público. Molde os sinais não verbais ao estilo e gosto dos seus interlocutores. Ou seja, altere o seu modo de se comportar de acordo com o ambiente em que você estiver inserido. Pois ao se adaptar às pessoas que estão ao seu redor, ao agir como elas agem, você sinalizará ser igual a elas, mesmo que lá no fundo você realmente saiba que não é. Bom, esse aqui eu não irei citar um exemplo, pois ficou bem claro esse ponto, beleza? O terceiro ponto é o seguinte: aplique a arte da ausência.
Ou seja, aqui você já estará num ponto de convivência com aqueles indivíduos os quais você conseguiu conquistar. E para que você tenha ainda mais valor, mais poder e mais influência sobre tal pessoa, você deve aprender a tornar a sua presença escassa. Isso mesmo, você deve aplicar um pouco de mistério na sua vida e sumir do radar de tais pessoas por um certo tempo, pois esse tipo de poder no qual estamos tocando aqui é um poder que se esgota quando você não aprende a aplicá-lo nos momentos certos e ausentá-los em outros. Mas como assim ausentá-los em outros? Bom, meus amigos, pessoas enjoam de coisas que estão constantemente em seu raio de visão. Então, você deve aprender a não tornar a sua presença, a sua imagem obsoleta, e deve utilizar da ausência para atribuir mais importância à sua presença. E agora, o último e quarto ponto. Projete qualidades virtuosas. Não importa em que período histórico estejamos vivendo, certos traços são sempre vistos como positivos. Saiba como emulá-los. Ou seja, nesse ponto é onde estaremos totalmente entrosados com as pessoas com as quais viemos trabalhando para conquistar o respeito e ter poder sobre elas. E esse é um ponto importante a ser adotado, em um processo onde você veio trabalhando para construir um símbolo de poder da sua própria imagem. Este é o ponto onde você poderá começar a demonstrar a sua real pessoa. Claro, de pouco a pouco. É o ponto em que você evitará criar odiadores. Você evitará a chamar a atenção de indivíduos inescrupulosos. Nesse ponto, compartilhe algumas fraquezas suas. Demonstre não ser perfeito. Compartilhe um pouco de suas dificuldades pessoais, pois isso mostrará que você não é diferente de nenhum dos que te rodeiam. Mesmo que no fundo, você saiba que possui valores muito mais poderosos que os deles. Saiba de uma coisa, você pode ser temido e ter poder, mas não pode ser odiado e manter o poder. Este quarto ponto possui também mais um aspecto poderoso que irá te ajudar a ter controle sobre mais uma classe de pessoas, ou seja, sobre as pessoas que cultivam virtudes clássicas. Como assim virtudes clássicas? Falo de honestidade, honra, cavalheirismo, enfim, aquelas coisas que séculos atrás estavam muito mais em ascensão do que é hoje em dia. Então, ao identificar indivíduos assim, haja demonstrando tais aspectos. Mesmo que você não tenha tais hábitos de comportamentos, mantenha a mente aberta para os pensamentos de todas as épocas, desde as mais antigas até as mais modernas. Resumindo, esforce-se para se tornar um excepcional ator. O mundo é um palco. Os homens e as mulheres, meros artistas, que entram nele e saem. Muitos papéis, cada um tem no seu tempo. Bom, meus amigos, chegamos ao fim desse conteúdo. Até agora foi o vídeo mais longo no qual eu produzi. E conforme o recado que eu deixei no último vídeo, nesse último mês do ano, vocês receberam uma pancada atrás da outra de vídeos recheados de conteúdo. Então, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Estudem tudo o que eu disse até aqui, reflita, não siga tudo ao pé da letra, tirem suas próprias conclusões e, acima de tudo, testem e coloquem em prática, pois garanto que vocês terão ótimos resultados. Então é isso, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, deixa o like, compartilha o vídeo e deixa o seu comentário aí abaixo, beleza? Tamo junto!